códigos e classificações em operações logísticas e aduaneiras. Um globo terrestre com rotas de envio, contêineres e navios de carga, sobreposto por dados digitais e códigos que representam o comércio global e classificações aduaneiras. A chave para o comércio global. Códigos e classificações em operações logísticas e aduaneiras, desvendando NCM, Incoterms, HS Code e outros códigos essenciais para sua cadeia de suprimentos. A logística global é um sistema complexo, mas incrivelmente interconectado. Para que produtos fluam sem problemas através de fronteiras, oceanos e continentes, uma linguagem universal de identificação e classificação é absolutamente fundamental. É nesse ponto que os códigos e classificações para operações logísticas e aduaneiras se tornam os pilares invisíveis que sustentam todo o comércio internacional e a eficiência da cadeia de suprimentos. Neste artigo aprofundado, vamos explorar o que são, onde foram criados, suas aplicações práticas, os inúmeros benefícios que oferecem e as situações em que seu uso é mandatório. Prepare-se para desmistificar a burocracia e entender como esses códigos podem impulsionar suas operações logísticas e aduaneiras. Introdução. A linguagem que conecta o mundo do comércio. Em um cenário de comércio global cada vez mais integrado, a capacidade de comunicar informações de forma clara e padronizada é mais do que uma vantagem competitiva. É uma necessidade. Os códigos e classificações para operações logísticas e aduaneiras são a base dessa comunicação. Eles permitem que governos, empresas de transporte, operadores logísticos e clientes falem a mesma língua, garantindo que as mercadorias sejam classificadas corretamente, os impostos sejam aplicados de forma precisa e o fluxo de informações seja ágil e sem erros. Do cálculo do frete de um container no porto de Itajaí, Santa Catarina, ao desembaraço aduaneiro de uma carga em um porto europeu, esses códigos são o elo que harmoniza e agiliza cada etapa. Sem essa padronização, a movimentação de mercadorias entre países seria um desafio repleto de atrasos, multas e custos desnecessários. E códigos e classificações para operações logísticas e aduaneiras. Conheça cada chave. Cada tipo de código e classificação atende a um propósito específico, mas todos são interligados para garantir a fluidez da cadeia de suprimentos global. 1. NCM, Nomenclatura Comum do Mercosul. O que é? A NCM é um código de 8 dígitos utilizado para classificar mercadorias, sendo crucial para as operações de comércio exterior dentro dos países do Mercosul: Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai e Venezuela. Sua estrutura é baseada no Sistema Harmonizado, SH, de 6 dígitos. Onde foi criado? A NCM foi criada no âmbito do Mercosul, buscando padronizar a classificação fiscal e aduaneira entre os países membros. Isso garante que um mesmo produto seja reconhecido da mesma forma em termos de tributação e controle estatístico em toda a região onde é aplicado. É amplamente utilizada em todos os documentos fiscais brasileiros, como notas fiscais eletrônicas, NFE, declarações de importação, DI, declarações únicas de exportação, DUE, e em todos os sistemas aduaneiros do Mercosul. Benefícios. A correta aplicação da NCM permite a definição precisa dos impostos incidentes sobre a mercadoria. Imposto de importação, PESUNDO, IPI, PIS, COFINS e ICMS. Agiliza o desembaraço aduaneiro e fornece dados estatísticos vitais para o controle do comércio exterior. Imposição na utilização. O uso da NCM é obrigatório em todas as transações de comércio exterior dos países do Mercosul e em todas as notas fiscais de venda no Brasil, sendo um requisito legal e fiscal. 2. HS Code, Harmonized System Code, Código do Sistema Harmonizado. O que é? O HS Code é um sistema internacional de classificação de mercadorias, composto por 6 dígitos, gerenciado pela Organização Mundial das Alfândegas, OMA. Ele serve como a base para as nomenclaturas aduaneiras de mais de 200 países e economias,
incluindo a NCM. Onde foi criado o Sistema Harmonizado de Designação e Codificação de Mercadorias, SH, foi desenvolvido pela Organização Mundial das Alfândegas, OMA, World Customs Organization, WCO, com sede em Bruxelas, e entrou em vigor em 1988. A OMA é uma das fontes de dados e normatizações mais importantes para o comércio internacional e aduaneiro. Onde é aplicado, é a linguagem padrão para a classificação de produtos em praticamente todas as operações de importação e exportação globais, sendo utilizado em declarações aduaneiras, estatísticas comerciais e negociações de acordos tarifários. Benefícios: a padronização global do HS Code simplifica o comércio internacional, reduz a probabilidade de erros na classificação, agiliza o desembaraço aduaneiro e facilita a coleta e análise de estatísticas comerciais. Imposição na utilização. O HS Code é obrigatório em praticamente todas as declarações aduaneiras em nível mundial, sendo um requisito indispensável para o trânsito internacional de mercadorias. 3. Incoterms, International Commercial Terms. O que são? Os Incoterms não são códigos numéricos, mas um conjunto de termos comerciais padronizados de 3 letras que definem claramente as responsabilidades de compradores e vendedores em contratos de compra e venda internacional, em relação a custos, riscos e local de entrega da mercadoria. Onde foram criados, publicados e atualizados periodicamente pela Câmara de Comércio Internacional, ICC, International Chamber of Commerce, com sede em Paris. A primeira versão foi lançada em 1936 e a mais recente é Incoterms 2020. Onde são aplicados, essenciais em contratos de compra e venda internacionais, faturas comerciais, documentos de transporte e em todas as etapas de planejamento logístico de operações transfronteiriças. Benefícios: fornecem clareza na divisão de responsabilidades, minimizam disputas e mal-entendidos entre as partes, e padronizam a linguagem comercial globalmente. Imposição na utilização. Embora não sejam impostos por lei, são amplamente adotados por contrato e são considerados a linguagem padrão do comércio internacional para evitar ambiguidades e garantir segurança jurídica. 4. AWB, Air Waybill, conhecimento de carga aérea, e BOL, Bill of Lading, conhecimento de embarque marítimo. O que são? Documentos de transporte cruciais para as respectivas modalidades, cada um com um número de identificação único. AWB. Documento não negociável emitido pela transportadora aérea para cada remessa de carga, servindo como contrato de transporte e recibo. BOL. Documento legal de transporte marítimo que funciona como contrato de transporte, recibo de mercadorias e, mais importante, como título de propriedade da carga, onde foram criados, originados na prática comercial e marítima, com padronizações desenvolvidas por associações como a IATA, International Air Transport Association, para AWB e convenções marítimas para BOL. Onde são aplicados, em toda e qualquer operação de transporte aéreo e marítimo de carga, nacional e internacionalmente. Benefícios: permitem o rastreamento detalhado do embarque, comprovam o recebimento da mercadoria pela transportadora e fornecem segurança jurídica para as partes envolvidas. Imposição na utilização. São obrigatórios para a emissão de cargas nas respectivas modalidades de transporte. 5. PRO Number, Progressive Rotating Order Number. O que é? Um código de rastreamento exclusivo usado por transportadoras rodoviárias de carga fracionada, LTL, Less Than Truckload, principalmente na América do Norte, para identificar e rastrear cada remessa. Onde foi criado? Desenvolvido por transportadoras rodoviárias nos Estados Unidos, para gerenciar suas operações de carga fracionada e fornecer rastreabilidade aos clientes. Onde é aplicado? Amplamente utilizado no setor de transporte rodoviário LTL, facilitando o rastreamento de cargas desde a coleta até a entrega. Benefícios:
fornece rastreabilidade para pequenas e médias cargas, agiliza a comunicação de status e a resolução de problemas. Imposição na utilização. Mandatório para o rastreamento em grande parte das operações de carga fracionada no Zirconiema e Canadá. 6. EDI. Electronic Data Interchange. Intercâmbio eletrônico de dados. O que é? Embora não seja um código de produto ou operação em si, o EDI é um conjunto de padrões estruturados para a troca eletrônica de documentos comerciais, como pedidos, faturas, avisos de embarque, recibos de recebimento, entre sistemas de computador de diferentes empresas. Ele utiliza códigos padronizados para representar cada tipo de informação. Onde foi criado? O conceito de EDI começou a se desenvolver nos anos 1960 e 70, impulsionado por indústrias como a de transportes e automotiva. Padrões importantes incluem EDI-FACT, ONU, Europa, e ANSI X12, EUA. Onde é aplicado? Em praticamente todas as grandes cadeias de suprimentos globais, para automatizar a comunicação B2B, eliminando a necessidade de documentos em papel e digitação manual. Benefícios: reduz drasticamente erros humanos, agiliza o fluxo de informações, melhora a eficiência operacional e reduz custos administrativos. Imposição na utilização. Muitas grandes empresas e varejistas impõem o uso de EDI a seus fornecedores e parceiros logísticos para garantir a automação e a integração de suas cadeias de suprimentos. 7. Códigos de localização, ES-GLN, Global Location Number. O que são? Códigos alfanuméricos ou numéricos utilizados para identificar locais físicos específicos, fábricas, armazéns, portas de docas, lojas, fornecedores, clientes ou entidades legais, funcionais dentro de uma organização. O GLN, Global Location Number, é um padrão GS1 de 13 dígitos. Onde foi criado? O GLN foi desenvolvido pela GS1 para criar um identificador único e globalmente reconhecido para locais e entidades legais. Internamente, as empresas desenvolvem seus próprios códigos para endereçamento de armazém. Onde são aplicados? Em sistemas de EDI, sistemas de gestão de armazém, WMS, sistemas de transporte, TMS, e em documentos logísticos para identificar de forma precisa os pontos de origem e destino, ou os locais de armazenamento. Benefícios: otimizam a comunicação B2B, automatizam processos de registro de entrada, saída de mercadorias e melhoram a precisão no roteamento e entrega. Imposição na utilização. O GLN é cada vez mais exigido por grandes varejistas e plataformas de e-commerce como padrão para identificar fornecedores e pontos de entrega. 8. E-codes. Códigos de endereçamento de armazém. O que são? Códigos internos e alfanuméricos, criados por cada empresa para identificar posições específicas dentro de um armazém, corredor, prateleira, nível, baia. São únicos para cada local de armazenamento. Onde foram criados? Surgiram com a evolução da gestão de armazéns e a necessidade de organizar o estoque de forma mais eficiente, sendo aprimorados com a implementação de sistemas WMS. Onde são aplicados? Em todos os armazéns modernos que utilizam sistemas WMS para controle de localização de estoque e otimização de picking e put-away. Benefícios: otimizam o espaço de armazenagem, agilizam a localização de produtos para separação de pedidos, reduzem erros de estoque e melhoram a eficiência geral do armazém. Imposição na utilização. Não é uma imposição externa, mas seu uso é essencial para a operação de qualquer armazém de médio a grande porte que busca alta eficiência. 9. Códigos de status de pedido. Envio. O que são? Códigos padronizados, muitas vezes internos ou setoriais, que indicam o estágio atual de um pedido ou envio na cadeia de suprimentos. Onde foram criados? Desenvolvidos por empresas de logística, e-commerce e transportadoras para fornecer visibilidade do status da carga ao cliente e aos operadores internos. Onde são aplicados?
sistemas de rastreamento de pedidos, portais de clientes, sistemas de gestão de transporte, TMS, e comunicação interna entre departamentos logísticos. Benefícios: oferecem visibilidade e transparência ao cliente, permitem a proatividade na resolução de problemas, atrasos, e otimizam a comunicação interna sobre o status da carga. Imposição na utilização. Embora não haja uma padronização universal obrigatória, a oferta de rastreamento de status se tornou um padrão de mercado exigido pelos consumidores e clientes B2B. Análises logísticas. O poder dos códigos e classificações em operações logísticas e aduaneiras. A aplicação estratégica dos códigos e classificações para operações logísticas e aduaneiras permite análises profundas que transformam a tomada de decisão. Análise descritiva. Onde estamos agora? A análise descritiva foca em o que aconteceu, fornecendo uma visão clara e retrospectiva. Com esses códigos, podemos responder a perguntas como: quantas operações de importação, com base em NCM e HS Code, realizamos no último trimestre? Qual o volume de cargas transportadas via aérea, AWB, versus marítima, BOL, no último mês? Quantos pedidos, usando códigos de status, estão atualmente em trânsito para o estado de Santa Catarina? Qual a taxa de ocupação dos endereços de armazém, ECODES, no nosso CD em Tijucas? Esses códigos e classificações fornecem os dados brutos para relatórios, dashboards e indicadores de desempenho, KPIs, sobre volumes, tempos de ciclo, custos de transporte e conformidade aduaneira. Análise diagnóstica. Por que aconteceu? A análise diagnóstica investiga por que algo aconteceu, buscando as causas raiz dos problemas e desvios. Com a granularidade dos dados fornecidos por esses códigos, é possível identificar a causa de atrasos aduaneiros. Uma classificação NCM ou HS Code incorreta pode levar a demoras e multas. A análise desses códigos em conjunto com os documentos pode diagnosticar o erro, compreender disparidades de custos de frete. A revisão dos incoterms utilizados pode revelar se a definição de responsabilidades está gerando custos inesperados para uma das partes. Analisar gargalos no transporte rodoviário. O uso do Pro Number pode rastrear a jornada de uma remessa específica, revelando pontos de lentidão ou ineficiência em uma rota. Descobrir a origem de erros de inventário no armazém. A análise dos ECODES e dos movimentos de estoque pode apontar problemas no endereçamento ou na movimentação de mercadorias. Os códigos e classificações para operações logísticas e aduaneiras são as pistas que levam à raiz dos problemas, permitindo correções mais eficazes e o aprimoramento contínuo dos processos. Análise preditiva. O que vai acontecer? A análise preditiva utiliza dados históricos e algoritmos para prever tendências e eventos futuros. Os códigos e classificações para operações logísticas e aduaneiras são insumos valiosos para esses modelos. Prever custos aduaneiros. Com base nos HS Codes e NCMs de importações passadas, podemos estimar com maior precisão os impostos e taxas para futuras remessas. Estimar prazos de entrega. Analisando dados históricos de AWB, BOL e Pro Numbers, é possível prever com maior acurácia os tempos de trânsito para diferentes rotas e modalidades. Antecipar necessidades de capacidade de armazenagem. Ao monitorar o fluxo de entrada e saída de mercadorias por códigos de localização, GLN e ECODES, podemos prever a necessidade futura de espaço no armazém. Prever risco de atrasos. Dados de códigos de status de pedido, ICs e envio, podem ser analisados para identificar padrões que indicam prováveis atrasos antes que ocorram, permitindo ações proativas. Com os dados consistentes fornecidos por esses códigos, as empresas podem se antecipar a cenários, otimizar recursos e planejar com maior inteligência e proatividade. Análise prescritiva. O que deveríamos fazer?
A análise prescritiva é o nível mais avançado da inteligência de dados, não apenas prevendo, mas também sugerindo as melhores ações a serem tomadas para atingir um objetivo específico. Alimentada pelos dados dos códigos e classificações para operações logísticas e aduaneiras, ela pode recomendar o Incoterm ideal, com base em análises de custos, riscos e prazos para diferentes opções de Incoterms, X, FCA versus CIF, para uma dada operação de exportação, importação. Otimizar a escolha da modalidade de transporte, sugerir a melhor combinação de ABU, BOL, PER Number, com base em custos, urgência e volume, alimentada por dados históricos de desempenho. Indicar a melhor classificação fiscal. Para produtos complexos, sistemas podem usar IA para sugerir a NCM ou HS Code mais adequada, minimizando erros e riscos de multas. Sugerir realocação de estoque no armazém. Com base nos E-codes e padrões de picking, o sistema pode prescrever a otimização do layout para reduzir o tempo de separação de pedidos. Os códigos e classificações para operações logísticas e aduaneiras são os elementos-chave para alimentar algoritmos de IA e Machine Learning, que podem prescrever as ações mais eficientes, levando a decisões mais inteligentes e resultados superiores na cadeia de suprimentos. Análise SWOT. Forças, fraquezas, oportunidades e ameaças dos códigos e classificações. A análise SWOT é uma ferramenta estratégica crucial para avaliar os fatores internos e externos que impactam a utilização de códigos e classificações para operações logísticas e aduaneiras. Forças, strengths, padronização global, facilitam o comércio internacional através de uma linguagem comum, HS Code, Incoterms, GLN. Conformidade regulatória, asseguram o cumprimento de exigências fiscais e aduaneiras, evitando multas e atrasos, NCM, HS Code. Otimização do fluxo de informação. Automatizam a troca de dados entre parceiros. EDI, códigos de status, reduzindo erros e tempo de processamento. Rastreabilidade e visibilidade. Permitem o acompanhamento preciso das cargas e pedidos em tempo real. AWB, BOL, ProNumber, códigos de status. Eficiência operacional. Agilizam processos em armazéns e transportadoras. ECODES, códigos de localização. Fraquezas. Weaknesses. Complexidade da aplicação. A correta classificação, NCM, HS Code, exige conhecimento técnico e atualizações constantes, sujeitas a erros. Custo de implementação, investimento em sistemas, integração EDI e treinamento para as equipes. Dependência de terceiros. A eficácia da comunicação via EDI, por exemplo, depende da adesão e capacidade tecnológica de todos os parceiros da cadeia. Variação de interpretação. Embora padronizados, pode haver pequenas variações na interpretação de Incoterms ou classificações por diferentes países ou agentes. Oportunidades, opportunities. Expansão internacional. A correta gestão desses códigos abre portas para novos mercados e facilita operações transfronteiriças. Redução de custos. A otimização de processos aduaneiros e logísticos via padronização pode levar a economias significativas. Melhora da reputação. Empresas que dominam esses códigos demonstram profissionalismo e confiabilidade, especialmente no comércio internacional. Integração com novas tecnologias. Sinergia com blockchain para maior transparência e segurança na troca de dados, de classificação e status. Ameaças, threats. Mudanças regulatórias. Alterações nas leis aduaneiras ou nas versões dos Incoterms exigem adaptação rápida e constante. Erros de classificação. Erros no HS Code ou NCM podem resultar em multas pesadas, atrasos e problemas legais. Fraudes documentais. A falsificação de documentos de transporte ou classificações incorretas para burlar impostos. Sistemas desatualizados. A falta de investimento em tecnologia pode impedir a plena utilização dos benefícios desses códigos, tornando a empresa menos competitiva. Análise crítica.
Desafios e o futuro dos códigos e classificações logísticas e aduaneiras. Apesar de sua importância inegável, a aplicação dos códigos e classificações para operações logísticas e aduaneiras enfrenta desafios contínuos e está em constante evolução. Um ponto crítico é a complexidade e a necessidade de atualização constante. A classificação de mercadorias via NCM e AS Code, por exemplo, é uma ciência em si. Pequenas diferenças na composição ou uso de um produto podem mudar drasticamente sua classificação, impactando impostos e requisitos de importação, exportação. Empresas precisam investir em equipes qualificadas ou consultoria especializada para evitar erros que podem custar caro. A OMA e o Mercosul revisam e atualizam esses códigos periodicamente, exigindo atenção contínua. Outro desafio é a falta de integração de ponta a ponta. Embora o EDI seja um passo gigante, muitas pequenas e médias empresas ainda não o utilizam, criando lacunas na automação. Além disso, a coordenação entre as diversas partes da cadeia de suprimentos, exportador, importador, despachante, transportadora, agente de carga, na utilização correta de Incoterms e outros códigos, ainda pode ser um gargalo. A inconsistência na aplicação pode gerar atritos e ineficiências. Olhando para o futuro, a tendência é uma digitalização e automação ainda maiores. O uso de inteligência artificial, IA, para auxiliar na classificação NCM, HAS Code, por exemplo, pode reduzir erros e acelerar o processo. A tecnologia blockchain tem o potencial de criar registros imutáveis e compartilhados de documentos de transporte, como AWBs e BOLs digitais, e de eventos de status de pedido, aumentando a transparência e a confiança entre as partes. A proliferação de plataformas de visibilidade da cadeia de suprimentos permitirá uma gestão mais proativa baseada nos códigos de status de pedido, envio, transformando o rastreamento em uma visão em tempo real de toda a jornada da carga, de sua origem em São Paulo até o destino em Tijucas, Santa Catarina ou qualquer outro porto global. Conclusão geral: a navegação essencial na logística global. Em suma, os códigos e classificações para operações logísticas e aduaneiras são a bússola e o mapa para a navegação segura e eficiente no complexo oceano do comércio global. Eles não são apenas ferramentas burocráticas, são facilitadores essenciais que garantem a conformidade fiscal, a agilidade no transporte e a otimização de custos. Do rigor do HAS Code e da NCM à clareza dos Incoterms e à automação do EDI, cada um desempenha um papel vital. Através das análises descritivas, diagnósticas, preditivas e prescritivas, as empresas podem extrair inteligência valiosa desses códigos, transformando dados em decisões estratégicas. Ao enfrentar os desafios de complexidade e integração, e ao abraçar as oportunidades trazidas pelas novas tecnologias, as empresas podem construir cadeias de suprimentos mais resilientes, transparentes e competitivas. Dominar esses códigos não é apenas uma necessidade operacional, mas um imperativo estratégico para qualquer negócio que aspire ao sucesso no cenário logístico e aduaneiro do século XXI.